Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Daqui a pouco lhe chamo, tá certo? Guardar só um pouco as pessoas entrarem, porque a plataforma começa a comunicar o pessoal, né? Que foi aberta aqui uma sessão, tá? Só 2 ou 3 minutinhos a gente aguarda para a gente começar. Boa noite, pessoal, vai entrando. Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Podem ir entrando. Boa noite, boa noite. Para as pessoas que estão entrando agora, façam aquele favor para a gente de usar o aviãozinho de vocês para convidar, desculpa, o máximo de pessoas possível, que hoje é uma noite especial, uma noite em que nós teremos nessa conversa sobre meditação um convidado internacional, né? E a nossa live vai ser uma live realmente muito importante, com um tema de muita relevância. Então, quanto mais vocês puderem encaminhar para mais pessoas, que mais pessoas sejam alcançadas, né? Porque quanto mais pessoas puderem receber esse conteúdo, esse tipo de conteúdo, né? A ideia é que mais pessoas possam ser ajudadas, né? A seguir nos seus caminhos, né? Nos seus caminhos de prosperidade e abundância. E isso para a gente é o maior benefício. O Luiz já está presente, tá? Estou só aguardando um pouco as pessoas entrarem, mas eu vou convidá-lo aqui para dividir com a gente o espaço aqui da tela. Vou estar convidando já o Luiz para a gente não perder também tanto tempo. Já enviei o convitezinho para o Luiz. Daqui a pouco ele entrará. Ora, boas noites. Boa noite, Luiz. Estamos escutando bem certinho? Ótimo. E ouvindo Pronto, muito bem. porque a última live que eu fiz dava eco do outro lado e as pessoas queixavam-se. Eu acredito que agora vai entrar mais pessoas porque já vai aparecer para os meus inscritos que eu estou ao Isso, vivo, percebe? isso. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar Ô, aqui com Luiz, vocês hoje. eu que agradeço a sua presença, assim, por você ter aceitado, encaixado nessa sua agenda tão concorrida, né, Sem problema algum. É nesse sempre um momento. prazer. Tudo o que nós pudermos fazer pelo bem comum, quando nós estamos a falar bem comum, estamos a falar de todas as pessoas que estão dispostas a abrir a sua mente para aprender coisas novas, é isso que nos preenche, pelo menos a mim é isso que me preenche e que me realiza. Ah, que bom. Porque o meu propósito também é o mesmo, assim, eu sempre me digo quando eu venho para esse momento,
que eu sou um transmissor do conhecimento, ou seja, algo que o conhecimento me usa, né, Exatamente. para que essas informações cheguem ao máximo de pessoas com esse intuito mesmo de melhorar o mundo. Essa é a ideia. E que bom que você está aqui conosco. E que bom também pelo convite, porque eu fico lisonjeado sempre que alguém me convida para participar em qualquer tipo de evento que tenha como benefício outra pessoa, isso para mim já é show de bola, como vocês falam. Coisa boa. Bom, eu não sei se a gente já começa oficialmente ou a gente aguarda um pouco as pessoas entrarem, porque Não sei, quando vamos você... perguntar a quem já nos está a assistir. Boa noite, Isso. Pedro, Jadson. Vão dizendo, eu é que sou convidado, mas eu vou aqui Fica à manipular um vontade, pouquinho. fica à vontade. Escrevam nos comentários de onde é que vocês estão a assistir-nos neste momento. Isso é ótimo. E não se esqueçam, como o Wallace já falou, cliquem no aviãozinho, convidem os vossos amigos, porque vai ser conteúdo bom e muito relevante para todos. Sem dúvida. Andrei, boa noite. Cláudia. Sueli, Jadson. Pessoal, é isso aí, muito bem. Coloca aí a cidade, o país, tá? Porque a nossa live hoje ela é internacional, tá? Nosso convidado é de um grau de importância assim, muito grande. E a gente vai. Belo Horizonte. Isso, Paulista, aqui é o Pernambuco. Mais Pernambuco. O Nordeste aqui, força. Pelo fato da regionalização aqui, né? Da gente estar aqui em Caruaru, Pernambuco, né? Sim, e eu também, as minhas raízes, embora eu agora esteja em Portugal, as minhas raízes foram no Ceará. 12 anos, não é? Isso. Conheço um pouco da sua história nesse sentido. Você está em que cidade agora? Neste momento eu estou próximo da cidade de Aveiro, que é relativamente próximo do Porto. Da cidade, é uma região maravilhosa. E eu agora por acaso sinto-me absolutamente privilegiado porque nós tivemos, eu e a minha mulher, uma grande manifestação no mês de julho, encontramos a Casa de Sonho, que nós andávamos à procura há muitos anos, e temos uma vista muito semelhante ao que a gente tinha no Ceará. De um lado a gente tem rio, mas é água salgada, que se chama aqui em Portugal ria, e do outro lado mar. Portanto, a vista da casa tem água dos dois lados. É assim, um cenário lindíssimo. Boa noite, Sofia. Coisa boa. Então vamos começar, Luiz. O pessoal autoriza a gente a começar? Eu penso que sim. Vamos deixando as coisas fluírem, como eu falei para você, que eu acho que é melhor, e até vendo também a reação aqui do pessoal que nos está a assistir, e penso que será mais proveitoso dessa forma. Isso. Então vamos lá. Eu vou apresentá-lo, Luiz. Vou fazer uma pequena leitura de algo tão imenso que é o seu currículo, tá? O Luiz Alves, ele é mentor, palestrante e autor best-seller, especialista em lei da atração. Eu diria que um dos mais importantes hoje conhecedores da lei da atração no mundo. Meu Deus, eu até fico sem palavras. Mas eu tenho uma certeza, Luiz, que eu tenho estudado um pouco sobre a lei da atração e o quanto você contribui nesse meu conhecimento, inclusive, sobre isso. Muito obrigado. Possui 13 livros publicados, dos quais se destaca o best-seller internacional Sem Limites, o Guia para Atrair Riqueza, Prosperidade e Abundância. Este livro ocupa frequentemente o número 1 de vendas na sua categoria no Google Play, no iTunes e na Amazon. Na lista dos seus livros mais vendidos destaca-se também as obras, né? A Matriz do Sucesso, Pense Positivo, Inspiração para a Vida, Como Melhorar a Sua Comunicação, Ser Feliz é Possível e, mais recentemente, Sem Limites para o Dinheiro.
dessas obras... Oh, desculpa, pode falar, Deixe-me Luís. só interrompê-lo. O único que para já ainda não alcançou esse padrão em termos de volume de vendas é Os Segredos de um Casamento de Sucesso, que eu acho que merecia ser conhecido. Os Segredos para um Casamento de Sucesso. Isso, vamos divulgar. Ok, o Luiz também, além de apresentar as obras escritas, ele formata também essas obras em cursos. Então, 3 dessas obras se transformaram em cursos, né? A Matriz do Sucesso, ah, o outro Luiz, que O Sem Limites e o Sem Ser Feliz Limites, é que é o Possível. isso, Ser Feliz é Possível, exatamente. E o Sem Limites, que é o curso talvez mais amplo, que trata diretamente da lei da atração. Sim, a minha Do praia, qual como eu costumo falar. isso, do qual eu sou aluno, tá? Ok. Possui formação em coaching e em mentoring pelo Instituto Holos Brasil, em programação neurolinguística e oratória pela American Union of NLP. NLP, eh, hipnoterapeuta pela American Alliance of Hypnotics e lei de atração e comunicação hipnótica pela Global Science Foundation. Exatamente. Essas nos Estados Unidos, tá? Exatamente. E E a agora forma... também, e agora também Diga. terminei o ano passado a reprogramação de crenças na mesma instituição, Isso. com o Dr. Joe Vitelli. Coisa boa. Então, pelos que vocês estão vendo, assim, o currículo do Luiz, ele é amplo, imenso. Então, no tema que a gente vai conversar, tá? Não teria uma pessoa mais adequada para essa noite, né? Seria o Luiz. Considerado um dos mais promissores hoje profissionais na área de desenvolvimento humano em língua portuguesa, do qual eu tenho ele como um dos meus modelos. O autor conta com uma comunidade de mais de 750 mil leitores em todo o mundo. Tem um canal no YouTube com mais de 67 mil subscritos e com mais de 3 milhões e aproximadamente mais de 3 milhões e 500 mil visualizações. Então, nós temos Para um português isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. Eu acho que para qualquer pessoa, Luiz, eu acho que qualquer pessoa, essa dimensão, esse alcance, né, dos seus conhecimentos que já tem alcançado, né, esse público tão grande. Tá? Luiz, você quer complementar mais alguma coisa sobre além do que você já foi contribuindo sobre a sua apresentação? Ora bem, assim, eu costumo dizer que a melhor classificação que pode ser feita sobre mim é as pessoas que seguem o meu trabalho. Porque tudo aquilo que nós dizemos sobre nós mesmos, no fundo, acaba por ser um pouco a voz do ego que está a falar, não é? E aqui já estamos a entrar um pouco na temática associada à meditação. E eu, felizmente, uma das coisas que tenho tido maior prazer de ter como feedback é haver consistência no meu trabalho, haver autenticidade e depois haver aqui uma transparência completa. Se há uma coisa que eu aprendi, e você que também trabalha na área, se há uma coisa que eu aprendi é que nós temos 2 caminhos a seguir. O caminho da fama, o caminho da popularidade, em que nós criamos um personagem de vítima, o coitadinho, que não tinha nada e que de repente teve tudo. E depois tentamos vender essa história. E depois tem a história real. Que nós não precisamos de ser coitadinhos, não precisamos de ser vítimas, apenas pessoas que tiveram capacidade para perceber que precisavam de expandir a sua consciência e mudar alguma coisa para ter aquele clique, não é? Aquele insight. E foi isso que aconteceu comigo. Então, é uma das coisas que eu me sinto mais honrado por poder partilhar é a verdade. E eu acho que, no fundo, isso é das coisas que mais me tranquiliza e me deixa com a consciência totalmente limpa quando eu deito a cabeça no travesseiro. Isso acho que é uma das coisas que mais me honra. E depois também aquilo que eu acho que é importantíssimo é, nós enquanto profissionais, não importa só passar o conhecimento teórico, mas também a prática. Porque se eu não vivesse as experiências que eu partilho com a minha comunidade, eu acho que não tinha qualquer legitimidade. Era apenas um teórico, não é? Mas é como se costuma dizer nos professores universitários. Eles são muito bons na teoria, mas depois não têm experiência. E eu acho que a melhor escola que existe é a escola da vida. Portanto, esse currículo todo que você falou há pouco é interessante só no sentido em que eu ponho em prática.
em que eu quebro a cara, aprendo e depois transmito esse conhecimento para outro. Isso aí, Luiz. Eu concordo totalmente com essa sua reflexão. Eu sou professor universitário, né? Mais Peço desculpa recentemente. que Não, não não, estava. eu vou só contribuir, inclusive, com a Ok. sua colocação. Porque exatamente, assim, eu estou me afastando da universidade, né? Dos programas de pós-graduação, estrito senso, exatamente no sentido de que eu vejo muito dentro da universidade o discurso teórico, inclusive a pesquisa de alto nível, muito profunda, né? No entanto, a aplicabilidade desse conhecimento se torna muito distante da vida, né? Exatamente. E isso eu chamava muita atenção na época dos embates dentro da universidade, e hoje eu sei que não é tão fácil, porque a universidade por si só ela é um coletivo egóico, né? E aí, às vezes, intransponíveis, né? A gente não consegue Exato. penetrar tanto, né? Nesse sentido. E aí tomei essa decisão de realmente me afastar e levar, né? Para essa vida, né? Um pouco do que foi produzido de conhecimento e que foi adquirido na universidade, mas esse muito de conhecimento que está fora dela, né? E desse conhecimento Exatamente. exatamente da vivência da prática. Claro. E aí eu acho isso muito, essa sua colocação foi muito pertinente e eu concordo plenamente, né? Até porque eu Nesse acho sentido. que neste momento, e utilizando aqui, fazendo uma palhinha agora do assunto que você falou, há um problema que é o sistema educacional. Estamos a falar mundial. A parte estrutural, que é a parte de gestão emocional, a parte da pessoa conseguir se conhecer a si mesma, a autoestima, o amor próprio, isso não se ensina na escola. Nós somos formatados com determinados programas para sermos produtivos enquanto adultos, mas depois não sabemos viver. Não sabemos gerir as nossas finanças, todo mundo tem problemas de dinheiro, ou quase todo mundo já teve problema de dinheiro, e isso é uma coisa que nos vai acompanhar até ao final da jornada. Se nós tivéssemos essas competências humanas inclusas naquilo que é o ensino tradicional, eu penso que nós vivíamos muito mais felizes. Eu penso que está a faltar felicidade no mundo, especialmente numa altura como esta, em que mundialmente estamos a passar por esta fase tão desafiadora. Eu acho que nós precisávamos ter estas competências humanas muito presentes e infelizmente não temos isso. Porquê? Porque o ensino, no fundo, é um negócio. Neste momento o ensino é um negócio. E como dá muitos milhões de euros ou de reais ou de dólares por ano, as empresas não podem estar a voltar atrás e a serem corretas no sentido social. Elas são máquinas de ganhar dinheiro. E eu vejo a quantidade de pessoas, e é uma coisa que me magoa um pouco e que me deixa frustrado, é ver a quantidade de pessoas com uma graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, MBA, que não consegue sequer colocação na área de trabalho. E isso é uma coisa que não só frustra as pessoas, que tiveram a investir supostamente 3, 4, 5 anos da sua vida num curso superior, porque tirando as profissões mais técnicas, medicina, direito, engenharia, hoje em dia está todo mundo espalhado. E então eu acho que acaba por ser aqui uma frustração social coletiva, que depois se traduz em problemas em casa com o marido ou com a esposa, depois descarregam nos filhos também essa frustração, e isso acaba por ser um ciclo vicioso. Porquê? Porque o pai é frustrado na sua competência profissional e na sua atuação profissional, transmite essa frustração ou descarrega no filho, mas depois faz com que ele também vá para o ensino superior quando for grande, não é? Portanto, o ciclo repete-se. Então estamos a criar geração atrás de geração de pessoas que nem é uma questão de parte financeira, de prosperidade ou de abundância. Estamos a falar da essência. Porque no fundo, olha assim, nós todos aqui andamos para o mesmo. Uns procuram dinheiro, carro, casa, viagens, mas no fundo todos queremos ser felizes. Apenas e só. Cada um à sua maneira. É isso aí. Eu acho, Luiz, assim, nesse sentido, que estamos evoluindo, né? Estamos num processo Sim. evolutivo, mesmo ainda não. Nós gostaríamos de ver coisas muito melhores acontecendo, né? Principalmente no sentido quando a gente se volta para a educação.
Porque a educação é a base, eu acho que fundamental para exatamente esse encontro com a felicidade, né? E aí preciso que pessoas corajosas tomem decisões corajosas de inserir numa proposta pedagógica da escola da educação básica, que eu acho que tem começando a tenra idade, não é? Essa questão das competências socioemocionais. Não é? A partir do momento que a gente envolve isso, que coloca isso dentro de uma proposta pedagógica, que isso vira currículo, não é? Todas as crianças e adolescentes têm a oportunidade de vivenciar esse desenvolvimento dessas competências e essas habilidades. Exatamente. Certamente daqui a 30, 40, 50 anos nós teremos um mundo diferente, né, nessa relação das questões emocionais, da tomada de decisão sobre que profissão seguir, né, Exatamente. e aí Eu encontrar-se com a acho que felicidade. nós temos um déficit muito grande, nomeadamente em relação aos conceitos socialmente, vamos dizer assim, desejados, nomeadamente o sucesso. A palavra sucesso eu acho que é uma carga pesadíssima emocional que todos nós carregamos nos ombros porque nós achamos que todos temos de ser bem-sucedidos. E nunca ninguém nos ensinou que o sucesso ao longo da história, ao longo da evolução do homem, surgiu especialmente depois que alguém quebrou a cara e cometeu um erro. E então, hoje em dia, temos esta questão de apontar o dedo quando alguém falha, quando a falha é a melhor ferramenta de aprendizado que nós temos à nossa disposição. Porque se nós fizermos aquilo que já foi feito, nós estamos a copiar o sistema. Mas nós só evoluímos no momento em que nós erramos e que descobrimos como superar aquela barreira, como superar aquele erro. E é a partir daí, aliás, eu posso lhe dizer que o meu próprio processo foi uma coisa extremamente curiosa e alguns de vocês já conhecem, que eu já vi aqui alguns nomes que são conhecidos, mas eu tive que quebrar a cara para hoje estar onde eu estou. Portanto, se eu não tivesse caído num poço sem fundo, em que eu não me encontrava a mim mesmo, eu não sabia para onde estava a caminhar, eu hoje se calhar não estaria a inspirar tantas pessoas todos os dias. Portanto, isso é uma questão prática. Quantas pessoas que se sentem frustradas com a sua profissão, quebram a cara, dizem agora o que é que eu faço e descobrem a sua paixão naquele momento. Portanto, é preciso nós vivermos, não sobrevivermos. Eu acho que a sociedade está formatada para sobreviver, ou seja, trabalhar para pagar a conta e chega ao final e diz, num dia mais tarde, quando chegar à aposentadoria, aí é que eu vou viver. E depois chega aos 65, aos 70 anos e não acontece nada. E a pessoa diz, se eu tivesse feito há 30 anos atrás aquilo que eu queria, tivesse tomado coragem, e depois já passou o tempo. Portanto, aquilo que eu digo é, nós temos que nos permitir ter experiências diferenciadas, errar, porque é sempre bom, porque quando nós erramos estamos a fazer alguma coisa. Estar parado é que a gente não chega a canto nenhum. E eu acho que hoje em dia, especialmente nesta fase, eu em março fiz uma previsão que foi totalmente errada e já pedi desculpa por isso. Eu achava que esta situação da pandemia que ia trazer aqui uma oportunidade para as pessoas se polirem, se corrigirem, renascerem. Infelizmente, eu hoje chego à conclusão que estamos piores do que quando começamos. Pode ser agora que a segunda vaga, espero que não, pode ser que na segunda vaga as pessoas acordem. Porque estamos no momento, realmente, a vida está-nos a dar uma oportunidade para nós podermos dar o salto. Nos podermos tornar seres humanos melhores, tratarmos melhor a nossa casa, que é o nosso planeta, tratarmos melhor o vizinho, tratarmos melhor os animais, tudo isso, porque todos nós estamos conectados. Quem acha que é porque tem dinheiro, é que é superior aos outros, está totalmente equivocado. E, portanto, a partir do momento em que nós percebemos que não há diferença, eu sou igual a você, sou igual à Sónia, sou igual à Lene, sou igual a todas essas pessoas, diferenciando, obviamente, a parte objetiva material, mas nós todos somos feitos da mesma essência, da mesma matéria. E quando nós aprendermos de uma vez por todas que somos todos iguais, se calhar aí nós conseguimos evoluir no sentido amplo da palavra. Não estarmos aqui com teorias, nem campanhas de solidariedade, isso é tudo muito válido, não é? Fazer o bem. Mas eu acho que isso tem que partir dentro de nós, dentro da nossa casa. Não é só socialmente ir para a rede social, pôr uma hashtag de apoio a qualquer campanha, etc. Isso parte de dentro. E isso vai voltar outra vez ao ponto da educação que nós estávamos a falar.
Porque Uhum. se os pais incutirem isso aos seus filhos, os filhos, enquanto forem adultos, vão passar essa mensagem. E depois, socialmente, nós teremos sociedades mais coesas, mais unidas e socialmente mais equilibradas, mais justas. Vai sempre haver diferenças. Vai sempre haver alguém que tem mais dinheiro, ou que tem menos dinheiro, outro que é mais bem-sucedido, outro que tem menos bem-sucedido. Mas todos se aceitam mutuamente. Porque eu costumo dizer, da faxineira até ao presidente da empresa, ou ao presidente do país, todos têm o seu papel. Sem todos, o mundo não funciona. E nós temos que compreender isso. Então acho que temos que realmente silenciar a voz do ego, acabar com isso. Eu, por exemplo, nos últimos meses eu tenho assumido um estilo de vida minimalista. E é completamente até contraditório em relação ao que eu estou a viver financeiramente. Minha vida nos últimos anos tem crescido muito financeiramente, mas eu cada vez preciso de menos para ser feliz. Isso parece uma contradição existencial, não é? E pegando aqui, já colocando a meditação em jogo, acho que a meditação que me trouxe essa plena consciência de que eu sou suficiente. E acho que foi das coisas mais difíceis, vou confessar, de introduzir na minha rotina, porque eu normalmente costumo pegar sempre no desafio, eu começo sempre pelo mais difícil. O fácil para mim não é desafiador o suficiente. Então, quando eu comecei a meditar, ao invés de eu pegar numa meditação guiada, que era mais fácil teoricamente, porque estava a ter um roteiro, aquilo que eu fazia, portanto, no Brasil eu morava no Porto das Dunas, onde fica o Beach Park. Então eu ia para o meio da praia e tinha ali sempre barulho, os buggies passando nas dunas, o próprio barulho do mar, o vento, porque o Nordeste é muito ventoso. Então eu tinha que me conseguir desconectar de todo aquele barulho, que no fundo era um barulho agradável, não é? E estar ali apenas em silêncio e silenciando a minha mente, estar ali só no momento presente. Eu demorei 4 meses até conseguir dizer assim, eu agora sei o que é meditar. Porque sentir-me mais calmo, mais relaxado, isso eu consegui rapidamente. Mas sentir aquela sensação de que me consegui elevar, consegui ter quase uma sensação extracorporal, de estar pleno, de sentir-me conectado com tudo, demorou-me 4 meses. Foi preciso muita persistência, muita persistência. Hoje eu facilito meditações guiadas para os meus seguidores, precisamente porque eu sei que é mais fácil assim. Mas eu costumo dizer, se a gente consegue o difícil, o fácil consegue. Mas se a gente só consegue o fácil, não consegue o difícil, não é? Isso dá, na sua reflexão que você fez agora, Luiz, e aí eu ia trazer a gente para, e você concluiu, né, entrando na meditação, era exatamente a importância de viver o momento presente, né? Essa importância de entendendo que a vida ela acontece neste momento, Agora, não só. é? E só acontece neste momento, a gente consegue compreender melhor como é que as coisas começam a acontecer ao nosso entorno, não é? Exatamente. E se a gente parte do princípio de, de que a única pessoa que deve tomar a decisão de começar essa mudança somos nós, a meditação Exatamente. é o excelente, né, instrumento, né, para que a gente consiga fazer isso. Ou seja, o que você falou, você passou 4 meses, você passou até pouco tempo, né, para poder conseguir Mas mergulhar. foi muita hora por dia. Foi Imagina, investimento imagina. bravo. E você começou exatamente da forma mais difícil, né? Da forma sentindo os sons do ambiente, né? Ou seja, o contexto em que você se encontrava, e não alguém te Exatamente. ajudando a Óbvio. encontrar esse momento de meditação, né? Eu acho que é assim, nós, se tivermos consciência, e como a Wallace disse muito bem, a única coisa que existe, ou o único momento que existe é o agora. O passado já passou e o presente é a única coisa que nós temos como semear do futuro. Porque o futuro também vai ser presente um dia. Portanto, é sempre o agora, não adianta. E há uma coisa curiosa, as pessoas vivem tanto por antecipação. E isto até parece contraditório no sentido em que a lei da atração, e colocando aqui a minha área de especialidade, nós temos a visualização, que no fundo é uma meditação com uma projeção visual, temos as afirmações positivas e tudo isso. Só que o que as pessoas confundem, eu quero atrair uma determinada realidade para o meu futuro, ok? Mas quando eu faço essas dinâmicas, eu estou a fazê-las no momento presente.
Nós poderíamos estar aqui já com conceitos mais avançados, que eu evito falar, porque isso é muito confuso e acho que as pessoas não estão preparadas. Porque em determinadas correntes dentro da própria física quântica, o conceito de tempo não existe. Ou seja, a partir do momento em que eu penso naquilo, aquilo já existe, já foi criado. Eu só tenho que puxar esse cenário até mim. Portanto, não é eu atrair a realidade, mas eu puxá-la para mim. Portanto, mas aí nós temos que ter realmente muito desprendimento mental e espiritual para conseguirmos compreender o que é que isso significa na prática. Porque assim, tudo o que existe, nós estamos, por exemplo, a falar em dispositivos móveis, em celulares ou telefones, ok? Isto, um dia, foi a ideia de alguém. Vai haver um aparelho com uma tela e as pessoas vão poder comunicar e etc. Mas se na altura alguém dissesse, eu vou criar um equipamento assim, todo mundo dizia, este cara é doido. Isso não existe. Mas na cabeça deles já existia. E ele, a única coisa que teve que fazer foi criar as condições para que as pessoas no mesmo alinhamento, que eram facilitadoras desse processo de construção ou de fabricação do dispositivo, chegassem até ele. Portanto, nós temos aqui sempre o princípio de alinhamento e através da meditação nós conseguimos uma conexão com aquilo que eu chamo da rede global ou da mente global. Eu acabei de ler um livro agora há 2 semanas atrás. Eu acho que nada acontece por acaso, tudo vem no momento certo, na altura certa. Eu comprei este livro em 2002 e agora, quando estávamos a fazer mudança de casa, o livro, quando eu estava a arrumar as caixas e caixas que tinha, surgiu-me assim no colo. E o livro chamava-se A Super Intuição. É de um naturopata alemão. O nome confesso que não conheço, porque não é uma pessoa que seja muito dedicada a livros. Tem 2 ou 3 obras. E eu vi aquele livro, vi Série de Desenvolvimento Pessoal. Eu disse, porque é que este livro me chegou agora na minha frente desde 2002, eu nunca tinha lido. E comecei a ler. E aquilo veio, de alguma forma, trazer umas peças que faltavam para me conectar para o momento em que eu estou a viver neste momento. Individual, não é? Em que eu percebo realmente que nós temos acesso a informação que nós racionalmente é impossível termos. Ou seja, eu conseguir me conectar com a mente, por exemplo, de um cientista que está na China e ele trabalha numa área que eu preciso de ter acesso a essa informação, então quase como uma internet. Eu acesso mentalmente a informação do outro. E a meditação é a melhor ferramenta para isso. Porque é sempre num estado meditativo. Porque há aqui uma coisa muito importante. Eu costumo dizer que o som mais barulhento ou mais ruidoso é o silêncio. Isto parece a maior contradição do mundo. Mas, de facto, há pouquíssimas pessoas que se sentem confortáveis com o silêncio. O silêncio tem muito barulho, muita zoeira. Porquê? Porque elas não conseguem estar sozinhas com elas mesmas. Elas precisam de validação social, elas precisam de se sentir, de alguma forma, apoiadas, ou seja, a dependência emocional existe, mas também existe uma coisa chamada dependência espiritual, que é para que eu me sinta bem comigo mesmo, eu preciso de outro. Isso mostra que nós não estamos completos. E nós devemos, acima de tudo, procurar sermos completos. A partir do momento em que eu sou completo, eu consigo completar o outro. Eu nunca posso fazer isso se não conseguir atingir esse ponto. Ainda acho que foi esta semana que eu gravei um vídeo, aliás, postei um vídeo no YouTube, em que eu fazia a pergunta: qual é a pessoa mais importante da sua vida? E aquilo que eu presumi que as pessoas respondiam naquele momento em que estavam a escutar o vídeo é o meu filho, é o meu marido, é o meu pai, é a minha mãe, e pouquíssimas pessoas responderam sou eu. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. E quando eu tive pela primeira vez esta conversa com um cliente de mentoria, ele disse, Luís, mas isso é ego, isso é orgulho. Isso não é assim que funciona. Eu não posso ser a pessoa mais importante. E eu só lhe fiz a pergunta assim. Portanto, ele era a única pessoa que trabalhava no agregado familiar. Como é que você paga as contas de casa? E diz ele, trabalhando. E, através do seu trabalho, você ajuda a sua esposa, ajuda os seus filhos, portanto, consegue prover para eles e que nada falte. Não é? E agora eu pergunto, se você não se ajudar a si mesmo para continuar a ter forças para trabalhar e continuar a ganhar dinheiro, o que é que vai acontecer à sua família? Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Se realmente eu não investir em mim, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E o que é que nós vemos hoje em dia? Pessoas a dar aquilo que elas não têm. Nem para elas.
há um dado muito curioso. Entre 2014 e 2015, os 2 primeiros anos de carreira nesta área, se eu lhe perguntar, e agora deixo aqui até para a audiência, qual é a atividade profissional que vocês acham que tinha a maior parte dos meus clientes privados? Escrevam aqui nos comentários. E você também vai ficar com essa sua resposta aí. Boa Uhum. noite, Laura. Vamos ver se alguém escutou bem a minha pergunta. Portanto, entre 2014 e 2015 eu tinha muitos clientes privados, mas eram predominantemente de uma só profissão. Imaginem que profissão era essa. Eu já estou imaginando aqui. Pronto, eu acredito que também deve estar a imaginar. Vamos ver se alguém responde, porque o Instagram demora muito tempo até A, mandar as a respostas. resposta chegar, né? Já estamos a ver aqui uma predominância. Pelo menos já está o 2-0. E agora pergunto-lhe assim, qual é a profissão que acha que era predominante nessa altura? Eu acho que eram os psicólogos. E agora pergunta-se aqui, que é um dado curioso, o psicólogo que ajuda outra pessoa a gerir as suas emoções, os seus traumas, como é que é a pessoa que precisa de ajuda? Isto dá-se aqui uma conexão muito grande em relação a esta parte de eles estão a dar alguma coisa que eles não têm. E por isso é que os tratamentos depois não funcionam. Por isso é que a psicoterapia começou a surgir. Precisamente porque a psicologia não conseguia responder. Psicólogos e psiquiatras. Pronto, psiquiatras por acaso nunca tive. Mas psicólogos durante essa fase tive um volume muito expressivo. Cerca de 60% dos meus clientes eram todos psicólogos. Tinham as vidas completamente destruturadas. E, portanto, eu compreendo que eu também estou nesse papel. Portanto, todas as pessoas que me procuram não é porque têm a vida perfeita, normalmente é porque têm algum problema, mas em diversas áreas. Portanto, há agora um leque muito vasto de profissões. Mas nessa altura foi curioso. Quando eu trabalhava especificamente com coaching, quem me procurava eram psicólogos. E diziam que dentro da psicologia não tinham as ferramentas para ajudar os pacientes. E, portanto, aqui voltamos a refletir sobre esta questão. Como é que eu posso querer ajudar o meu pai, a minha mãe, o meu vizinho, os meus colaboradores, os meus subordinados, os meus patrões, seja quem for, se eu próprio não faço um investimento em mim mesmo? E eu acho que, eu costumo dizer às pessoas, o primeiro investimento, se vamos falar em mercado de ações, o investimento que mais capitaliza, que mais retorno financeiro dá, é curiosamente a meditação. Foi das coisas que mais impacto trouxe na minha vida. Meditação e yoga. Foram duas coisas importantíssimas para mim. E eu confesso que tanto uma como outra, mesmo na altura tendo formação nessa área, não me diziam grande coisa, até eu ter experimentado, ter vivenciado, não é? E, por exemplo, hoje em dia, tanto a meditação como a yoga são feitas em jejum. Aliás, a minha primeira refeição, o Alassi, é às 6 da tarde, todos os dias. Portanto, eu levanto-me neste momento por volta das 5h30, 6 da manhã, faço a minha meditação, faço a minha yoga, visualização, depois começo o meu trabalho de resposta a clientes de mentoria, mas tenho ali aquele momento de contemplação com o eu, de reconexão, em que eu digo assim, eu tenho primeiro que me reenergizar para depois dar o meu melhor ao longo do dia. Caso contrário, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Depois, entretanto, começo as minhas sessões às 9 da manhã e depois por aí vai. E depois vou para o ginásio, para a academia, às 4h30 da tarde, e quando chego da academia que como a primeira vez. Portanto, eu também tive um processo de perda de peso muito grande nos últimos cerca de 3 anos. Perdi 30 quilos, 33 para ser preciso. E tudo isto acabou por ser uma combinação entre não só o meu processo de reencontro com o eu, mas também muito importante a parte da meditação. A parte da meditação ajudou-me a fazer um detox completo de pensamentos tóxicos que me perturbavam. Permitiu-me também viver muito mais no presente. Porquê? Porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa em relação ao futuro. Eu estava constantemente, quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Falta muito tempo para acontecer. Então eu acabava por não usufruir daquilo que eu já tinha conquistado. E isso era uma coisa frustrante. Eu conquistava aquilo que eu queria e sempre tive muita facilidade de manifestar os meus sonhos,
Mas depois aquilo chegava e no dia seguinte já não era novidade. Então já queria uma coisa nova. A eterna insatisfação. Não é? E a meditação convidou-me a usufruir das coisas. Porque eu acho que nós não usufruímos daquilo que temos. As pessoas querem coisas, volume de coisas, porque acham que isso lhes vai compensar o vazio emocional. E não pode ser assim, tem de ser exatamente ao contrário. Eu tenho que me sentir cheio, preenchido, ainda que viva em escassez plena. Uma história que costumo contar com muita frequência, aconteceu aí, no Ceará também. Eu, na altura, trabalhava na área da imobiliária, portanto, trabalhava com o programa Minha Casa Minha Vida, e fui mostrar um imóvel. E veja bem, portanto, vamos fazer aqui o tempo de comparação. Eu morava numa casa no Beach Park, uma casa enorme, com uma grande piscina, com jacuzzi, com aquilo tudo, não é? Aquele bam-bam-bam todo muito bonito. E não me sentia feliz. Não sabia porquê, mas não me sentia feliz. Entretanto, fui para o Maracanaú, que é uma zona do interior, no Ceará. Fui mostrar a uma família muito humilde, uma casa. Casa essa, ou assim, que eu não moraria nem que me pagassem. Eu jamais morava numa casa como aquelas. E aquela família chegou na casa, olhou para a casa e parecia que estava a olhar para um palácio, para a casa dos sonhos. E o primeiro choque foi esse. Como é que alguém pode dizer que esta é a casa dos sonhos? Não cabia, portanto, os meus horizontes já estavam num patamar totalmente diferente. Entretanto, portanto, fechamos a venda, tratei da documentação e disse o que é que era necessário, por causa da caixa, financiamento, essas coisas. Entretanto, eu fui levá-los a casa, convidei-os para levar a casa. E eles disseram, não, a gente vai de ónibus ou pega uma Topic, não tem problema nenhum. Eu disse, não, eu faço questão. Ok. Então fui levá-los a casa. E estava um dia, como é normal, no Ceará, de muito calor. E naquela zona era calor mesmo, doido. Entretanto, mesmo com o ar-condicionado do carro, eu estava com muita sede. E a senhora, portanto, a mãe da família, notou isso e perguntou se eu queria um copo de água, água gelada. E eu aceitei. Então, pela primeira vez, tive contacto com aquilo que as pessoas chamam de favela. Que eu até aí confesso que apenas via na novela. Mesmo que em Fortaleza existem, não é? Mas eu nunca tinha tido contacto. Então eu entrei na casa deles, que não era uma casa, era uma estrutura de tijolo, sem reboco, as telhas quebradas, o chão em terra, todo mundo dormido em rede, bicho no chão a passar. Eu tomei água, até bastante desconfortável, mas há uma coisa curiosa que acontece nesse dia. No final, quando eu me estava despedindo deles, a mãe da família veio-me dar um abraço e agradecer-me porque eu ia ajudá-los a concretizar o sonho da casa própria. E eu vi naquela família uma felicidade que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquilo para mim esse foi o dia da virada. Porque eu dizia, como é que alguém que vive nestas condições precárias consegue ser feliz e eu que tenho uma casa de 1 milhão não consigo ser feliz? O que é que está a acontecer? Há qualquer coisa aqui que não está certa. Ou eu não sei de tudo. Então eu vim todo o caminho, uns 50 quilómetros dirigindo, aquilo não me saía da cabeça. Porquê? Porque é que as pessoas mais felizes que eu alguma vez vi são estas pessoas? Em circunstâncias destas, a morar numa favela, em condições precárias. Então, a partir daí, eu nunca mais tive sossego. Eu cheguei, passado 2 ou 3 dias, demiti-me da empresa para a qual eu prestava serviço, portanto, que era parceiro, e disse à minha mulher, eu preciso de encontrar quem é o Luís. Ninguém sabia, os meus pais não sabiam, os amigos não sabiam, ninguém sabia que eu estava nesse processo. Foram 8 meses e todo mundo a pensar que eu trabalhava na imobiliária. A minha mãe pensava que eu trabalhava na imobiliária. Até que no dia 7 de fevereiro de 2014 já eu tinha feito o meu curso de coaching, já tinha feito o método Cisco Paulo Vieira, da Febraci, já tinha feito tudo isso. Eu informei que ia começar naquele dia, que tinha mudado de carreira. E todo mundo tomou um susto. Então tu não trabalhavas na imobiliária? A gente a pensar que estes meses todos tu estavas a trabalhar na imobiliária. Eu disse, não. Estes meses todos eu andei à procura de quem eu era. Ficou perdido bem lá atrás, em criança. E a meditação foi uma das ferramentas mais importantes nessa descoberta do eu. Porque eu pude realmente escutar o silêncio e aprender a decifrar o silêncio. Porque a partir do momento em que eu consegui atingir esse ponto de reequilíbrio com o eu comecei a escutar a minha voz interior.
a minha essência. O que é que eu estou a fazer neste mundo? Porquê é que eu nasci? Porquê é que eu encarnei? Se podemos falar nisso se formos para a parte do espiritismo. Porquê é que eu encarnei? Qual é o meu papel? O que é que eu devo fazer? E, na verdade, eu já tinha essa resposta há muitos anos, porque aquilo que eu faço hoje profissionalmente eu sempre fiz de forma voluntária, só que nunca tive técnica, não é? Porque ao longo de toda a minha vida eu sempre ajudei os outros, mas não me ajudava a mim. E esta é a parte mais chocante. Eu dava aos outros aquilo que era fundamental para que eu fosse feliz. Então, a partir do momento em que eu aprendi que eu precisava primeiro de nutrir a minha parte emocional, a minha parte racional, a minha parte espiritual, física, porque a partir do momento em que eu comecei a nutrir corretamente o meu corpo, eu comecei a perder peso. Eu vivi muito bullying na altura da escola, por sobrepeso. Era o gordinho, não é, da escola. E a partir do momento em que isso aconteceu, tudo se reequilibrou. Ou seja, o meu organismo imediatamente entrou no ponto de equilíbrio. E disse, não, tu não tens que ser gordo. Não tens de ter excesso de peso. E mesmo aquela questão da aceitação, porque é óbvio quando nós temos alguma alteração na nossa vida, todas as pessoas que estão acostumadas a ver-nos de um determinado jeito começam a dizer, não, tu estavas melhor mais gordo, estás muito magro, não é? E hoje, curiosamente, essas mesmas pessoas se inspiram em mim para também elas perderem peso. Por exemplo, isto é apenas um exemplo. Mas é curioso porque as pessoas fazem aqui uma associação à meditação, só aquela coisa budista, toda muito zen e toda om. A meditação não precisa ser isso. Porque, na verdade, eu acho que meditar é estar presente. Eu acho que para mim é o que melhor traduz a palavra meditação, é estar presente. Estar agora. Conectar-me. Sentir, viver, usufruir. Isso para mim é que é meditar. E depois, claro, podemos silenciar os pensamentos, podemos silenciar a mente, estarmos focadas apenas em uma coisa só. Isso é tudo válido. Porém, a parte essencial, que também é a parte essencial do yoga, é estar presente. E essa é a parte que as pessoas têm muita dificuldade. Porquê? Porque nós criamos estilos de vidas tão corridos, com tantos compromissos, com tantas coisas para fazer, tantas expectativas que são colocadas em cima de nós, que nós não temos tempo para a parte mais importante, que somos nós. Penso numa criança. A criança tem capacidade para meditar automaticamente. Ela fica sozinha num canto, a gente pensa que ela está a brincar, não está, está sozinha, está a pensar para ela mesma, não é? Está a refletir. Isso é uma coisa inata no ser humano. Não sermos refletivos. E nós fazemos isso. Mas fazemos isso quando temos que pensar num problema, vamos meditar sobre o problema. E quantas vezes nós meditamos apenas por meditar? Quase zero. E aí é que está o grande problema. Nós temos que desacelerar as nossas vidas. É isso mesmo. Acho que você fez um texto agora profundo que me remete a entender o seguinte: se a gente não se autoconhece, não é? Nada mais flui na nossa vida, ou não flui da forma como a gente gostaria que fluísse, não é? Exatamente. E aí eu entro numa discussão que você permeou toda a sua fala, que é a reconhecer-se a essência, não é? Ou seja, eu não sou esse corpo, não é? Eu sou a consciência. Que a partir do momento que a gente expande a consciência, a gente torna-se consciente, né? Tudo mais se equilibra. Né? E isso, você relatou uma história da sua vida e o quanto isso foi importante, né? Quando você, a partir do momento, encontrou Luiz, né? Luiz se transformou, quer dizer, aquela imagem... Voltou à origem. Exatamente. Aquela imagem do Luiz antigo, ela deixou de existir porque você voltou à sua origem, né? Voltou para casa, né? Como alguns autores falam sobre isso. Quando a gente volta para casa. E a meditação promove esse retorno da gente, né?
a nossa própria casa. Né? Tem um autor muito interessante que fala sobre isso, que eu acho que você deve conhecer, que é o Eckhart Tolle, Conheço, sim. que ele o tempo O poder todo do trabalha agora. sobre isso do poder do agora, que ele o tempo todo trabalha essa questão de que a gente não é aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente sente. Ou seja, a gente é a essência, né? A gente é a moldura do quadro, né? A tela do quadro. A gente não é a pintura, porque essa Exatamente. pintura um dia acaba, um dia passa, né? A tela fica, né? E pode ser alterada sempre, não é? A Portanto, a qualquer momento. base, A qualquer que é isso momento. que as pessoas também têm muita dificuldade, que é o compreender, tipo, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa comete um erro do passado, e um erro que trouxe um trauma. Ou seja, há ali um bloqueio emocional que foi gerado naquele momento, naquela circunstância da vida da pessoa. E ela acha que aquilo vai definir a vida toda dela. Não. Aquilo é apenas um percalço, uma pincelada nessa tela, que a pessoa pega num pano e limpa. E diz assim, não, isto não me serve mais, eu vou limpar, já aconteceu, já não me serve mais, eu vou pintar outra coisa por cima. E, portanto, eu acho que nós temos, no fundo, eu acho, pelo menos, para nós encontrarmos aquilo que eu chamo de felicidade incondicional, nós temos que nos desconstruir. Porquê? Porque todos nós fomos construindo personagens ao longo dos anos. Começa precisamente pela questão da escola, em que nós somos condicionados a agir de determinada forma, não pode falar alto, tem que sentar com as pernas direitas, não pode comer de boca cheia, não pode falar de boca cheia, não pode mastigar de boca aberta. Todas essas coisas são condicionamento mental. E isso depois também acaba por se traduzir em condicionamento emocional. Porque se nós pegarmos numa criança e deixarmos que ela seja criança a vida toda, ela está sempre feliz. Sempre. E nós, no fundo, o que fizemos foi adormecer a nossa criança interior, que muitos dizem que é a nossa verdadeira essência, não é? Que é inocente, que é espontânea, que não tem medo, não tem consciência de Que perigo. vive o aqui e agora. Exatamente. Então nós temos, tal como uma cebola, nós somos o núcleo da cebola. Mas ao longo dos anos vamos criando camada, 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 então é só casca. Então hoje, quando nós vemos uma casca feia, uma casca toda escura, toda já desnutrida, vamos dizer assim, nós temos que ter a coragem para começar a tirar as cascas, aos poucos. Entende? Portanto, para chegarmos a esse núcleo, porque nesse núcleo é que está lá o fruto com suco, é que está vivo, teve protegido, mas ao mesmo tempo teve adormecido, teve bloqueado, blindado. E eu acho que nós vivemos realmente nesse preconceito, com muitas pessoas. Este ano tem sido um ano atípico, nomeadamente em relação a divórcios. Tenho muitos clientes em processo de divórcio. Mas estão a ser anos libertadores nesse aspecto. Porque finalmente eles perceberam, e acho que para quem estava disponível para escutar a mensagem, não é? As pessoas perceberam. Nós estamos a viver uma altura de pandemia em que existe medo, receio, existe o distanciamento social, ou deveria haver o distanciamento social. Então, eu tenho uma altura, uma oportunidade que a vida me está a dar, de dizer assim, o que é que eu tenho vindo a acumular na minha bagagem, mas que não me pertence? Que não faz parte dessa tal minha essência, dessa tal criança interior. Então, começar a jogar fora. Tudo aquilo que me perturba, as minhas características negativas, vícios, hábitos nocivos, comportamentos em termos de comunicação, em termos de padrão de pensamento, tudo isso. E quando eu começo a desconectar, a tirar essas camadas, começa a aparecer assim um vestígio do meu eu. E a pessoa diz assim, opa, que eu não sabia que isto estava aqui. E depois tem medo de enfrentar esse eu. Porquê? Porque esse eu não há limites. Aliás, o nome sem limites veio precisamente não necessariamente de nós conseguirmos alcançar níveis inatingíveis para a maior parte das pessoas, mas precisamente porque a nossa mente é uma mente ilimitada. Tudo aquilo em que nós acreditarmos, nós conseguimos conceber e conseguimos construir. A cocriação. E essa cocriação, que é uma coisa que as pessoas não compreendem, eu crio o meu futuro. Eu não crio o meu futuro. A matéria-prima já cá está. Seja Deus, seja Alá, Buda, já cá está tudo. Eu só tenho como um arquiteto de pegar nas peças todas e montar uma estrutura nova. Pronto. Então, enquanto co-criador, eu crio juntamente com essa consciência divina. E quem é que tem acesso direto a essa consciência divina? A minha essência. A minha parte intuitiva.
Por isso é que esse livro, A Superintuição, para mim foi muito importante. Porque realmente é uma coisa, é verdade. Quando nós tomamos uma decisão, por exemplo, baseada em racionalidade, nós estamos a utilizar os programas mentais que nos foram incutidos pela sociedade. Pelos pais, pelos avós, pelos professores, pelos amigos, seja o que for. Mas quando nós escutamos a voz intuitiva, nós acessamos essa internet das coisas, de tudo, não é? E a resposta está sempre certa. Todas as decisões que eu tenho tomado na minha carreira, que todo mundo me dizia, não faças assim, porque vais ser mais famoso se fizeres de outro jeito, e tudo isso, eu disse, mas eu não quero ser famoso. Eu quero ser feliz, sentir-me realizado. O resto o universo traz. Porque se eu fizer aquilo que está destinado a eu fazer, nunca me vai faltar dinheiro, por exemplo. E felizmente tem sido assim. Portanto, a minha carreira é pautada não por números, embora felizmente tem sido um volume bastante expressivo de leitores. Não é pautada por números nas redes sociais, 1 milhão de seguidores, nada disso. Eu costumo dizer, eu não sei se tenho 20 mil ou qualquer coisa aqui no Instagram, 20 mil seguidores, mas são 20 mil seguidores, não são números apenas, são pessoas que interagem comigo, comunicam comigo. E aí está o grande diferencial. E porquê é que isso acontece? Porque essas pessoas também estão à procura dessa essência, a redescobrirem-se a si mesmas. E aliás, há uma meditação que eu tenho no canal do YouTube que tem pessoas, todos os dias de manhã e à noite fazem a mesma meditação há já mais de um ano, que é a meditação guiada para a prosperidade. E tem sido curioso que essa meditação eu gravei para mim. Portanto, eu criei um roteiro para o Luís. E ao partilhá-la, como está tão autêntica, está criada de uma forma personalizada, as pessoas identificam-se e dizem, curiosamente, que durante a meditação sentem que estão comigo. Não só pela minha voz, porque sou eu que estou a dirigir o roteiro, não é? Mas naquela específica, elas dizem que conseguem sentir-se comigo, parece que se transportam para a minha beira. Isso tem sido uma experiência maravilhosa. As outras já não acontece o mesmo, e sou eu também a narrá-las, portanto, a guiá-las. E precisamente porquê? Porque o ponto de origem dessa meditação foi um ponto muito puro. Claro que é a primeira vez que estou a dizer isto publicamente, que foi gravada para mim. Mas a verdade é essa. E eu tenho a certeza, mesmo esta conexão que nós estamos a ter, e entre eu e você e estas pessoas que nos estão a assistir, no fundo, nós estamos todos conectados à mesma coisa. E eu já vi aqui alguns comentários de pessoas que dizem que faz... Aliás, porquê é que eu estou a falar sobre uma história específica? Foi a minha intuição que me disse. Porquê? Porque eu sei que isto vai tocar a pessoa que está a assistir neste momento e que há alguém, nem que seja uma, precisa de escutar essa história hoje. Luís, essa pandemia, ela veio mostrar, em termos objetivos, o quanto estamos interligados. Eu acho que ela como você disse, ela trouxe para a gente muita coisa, muita gente não aproveitou, talvez aproveite agora nessa segunda onda, ou sei lá, numa terceira, ou pós-pandemia, né? Mas uma lição que ela deixa é exatamente isso. É que nós estamos todos interligados, ou seja, o mundo todo assumiu um novo comportamento. Não foi a Europa, não foi a América do Norte, nem foi a América do Sul, foi global. Quer dizer, talvez a primeira pandemia que sim tomou o mundo todo, não é? Eu peço desculpa estar a interromper. Pode falar, um exemplo muito simples que traduz muito bem aquilo que você está a dizer. Nós fizemos sempre, ao longo da história, diferenciação através de classes sociais, especialmente socioeconómicas. Não é? Quem ganha mais tem outro tipo de vida, outro estatuto, etc., e outro privilégio. Neste momento, uma coisa invisível está a pôr todo mundo no mesmo saco. Não importa se o cara é milionário ou se não é milionário, estamos todos nas mesmas circunstâncias, porque não há vacina, não há medicação, não há nada. Então nós temos que perceber que temos que tirar esse peso dos ombros, esse inchaço, andar de nariz no ar, não nos adianta absolutamente nada, porque na essência somos todos iguais. Luís, só me permite o seguinte, o tempo vai acabar do Instagram. Pois, é um mal exatamente, a gente está no meio da conversa. Você quer continuar, eu reabro, e a gente continua nesse bate-papo, porque eu estou adorando também, perco a noção do tempo, mas aí eu vou encerrar. Então é assim, vai encerrar,
vai abrir novamente e eu vou Isso. entrar novamente com ele e vocês entram agora na nova live. Exatamente. E convida todo mundo a retornar com a gente. Ok. Tá Até bom? já então. Então, até já. Tá, até já.